Olá, sou Marta Neves, convidada para fazer a reflexão do tema injúrias e violências. Mas antes vou convidá-los também a fazer a prece. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos neste momento em conexão com o alto, em conexão conosco mesmo, para nos iluminarmos ainda mais, sentirmos a necessidade de amor a todos aqueles que convivem conosco, sejam afetos, sejam desafetos, nessa existência terrena, para exercitarmos realmente o que prega o mundo, a regeneração, que possamos refletir, pensar, nos trabalhar para realmente servirmos nesse mundo em transição planetária. Que assim seja. Essa passagem de injúrias e violências que consta no Evangelho traz duas manifestações muito importantes de Cristo. Entre elas, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Este momento que vivemos, mais do que nunca, reacende, traz em efervescência manifestações, uma emanação verbal, de atitude, de físicas também, e que geram efeitos agressivos, de desqualificação, de punição, geram irritabilidade, geram raiva, enfim, influencia ainda mais uma atmosfera que não é conivente com aquela que a espiritualidade necessita para se aproximar de nós, para nos envolver, para nos inspirar, para nos alavancar enquanto uma sociedade que vai rumo a um planeta em regeneração. Então, este momento de refletir injúrias e violências, ele é bem importante, porque ele não nos remete a situações de amplas mundiais, a continentais, a de país, e sim ao cotidiano, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia e podemos abrandar ou podemos alimentar. As injúrias e violências do nosso cotidiano, sejam elas sociais ou até domésticas. Então, o cuidado que nós precisamos ter com os nossos impulsos também, no exercício de autoeducação, ou de, na nossa atitude, também ajudarmos na educação, a partir do nosso exemplo, da nossa postura. E tudo passa por um aspecto de intenção das nossas atitudes, da nossa fala, da forma como nós agimos e reagimos frente a uma pessoa. Porque podemos, às vezes, ter uma modalidade de voz, podemos ter alguns gestos, atitudes que podem parecer agressivos em função de culturas diferentes, em função de práticas diferentes, relacionamentos diferentes, mas no fundo é por percepções, mas o que move a pessoa, a intenção da pessoa não é aquela, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é quando nós estamos realmente intencionados a agredir, e às vezes de uma forma dissimulada, e tem consequência, lei de ação e reação. E o momento atual ele indica exatamente isso, e ele aflorou muito mais, né? E vamos percebendo vários tipos de violência e que ficaram muito marcados, né? Violências que podem ser morais, psicológicas, físicas, verbais, patrimoniais. Então, um conjunto de atitudes, de ações que podem passar desapercebidas, mas elas estão causando um trauma, um dano muito grande, que talvez não seja percebido na hora, mas que ao longo do tempo traz consequências seríssimas, que às vezes não é para uma pessoa, para um grupo, para uma coletividade. Então vamos perpassar um pouco por essas, para perceber o detalhe de cada uma delas, o quanto nós podemos
contribuir, ajudando a que isso seja diminuído, reduzido, entendido como violência, ou a gente, na omissão, podemos contribuir para que permaneça. Então, pode perpassar por piadas, pode perpassar, é uma questão de humor, mas que pode reforçar aspectos que são agressivos, de preconceito, de desqualificação, de humilhação. Mas era só uma piada, desrespeitosa. E vocês imaginem isso sempre, sempre, sempre. Isso aniquila uma pessoa. E o que gera isso internamente numa pessoa? As redes sociais, não precisamos nem falar, elas são importantes meios de construir redes colaborativas, de ajuda, de informação, mas por outro lado pode ter um lado destrutivo muito forte, não pela tecnologia, mas a serviço de que ela é colocada, da intolerância, do preconceito, do ódio. É um grande exercício de fazer-se utilizar de uma tecnologia e de uma rede social. E o próprio bullying, né? Essa intolerância e de acharmos superiores aos outros, de querer impor um padrão, de não aceitar a diversidade, as diferenças que nós somos, da intolerância que temos dentro de nós, conosco mesmos e projetamos nos outros, nos demais. E aí, como eu comentei, vários tipos de violência, né? As morais, aquelas que caluniam alguém, que difamam alguém, que humilham, que toda uma trajetória de vida de uma pessoa, independente da ideia, procura desestruturar moralmente uma pessoa. As verbais, aquelas que através de palavras nós realmente agredimos as pessoas, ridicularizamos as pessoas, humilhamos as pessoas, ameaçamos as pessoas. As físicas, às vezes podem passar a dizer um pegão no braço, uma contenção forte. Às vezes não precisa ser um soco, não precisa ser algo de empurrão, mas às vezes essas coisas de contenção contínuas, elas geram pode caracterizar uma violência também. Um empurrão, enfim, a agressão física que marca, às vezes talvez nem marque, de uma forma muito sutil. Uma agressão psicológica, que às vezes são as mais comuns, às vezes podemos até exercer e não percebemos, por condicionamentos, e às vezes são condicionamentos históricos que a gente herda e não se dá conta, que faz parte de alguma coisa que era natural de um contexto, e quando a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo, vai conhecendo outras culturas, outros grupos, a gente percebe que aquele ali talvez não fosse o mais saudável. Serviu para um contexto, para um grupo, dentro daquela medida. Mas à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai vendo outras formas de mais respeitosas, menos invasivas, mais acolhedoras e que não são frescura, mas são respeitosas, vendo o limite das pessoas, reconhecendo as pessoas como elas são. Então essas psicológicas, elas podem agredir a autoestima de alguém, elas podem gerar constrangimento, elas podem gerar isolamento, porque a pessoa se sentindo constrangida, humilhada, ela vai se isolando, vai se afastando e vai criando regras para isso. Toda vez que encontrar determinadas circunstâncias que pareçam, vai se isolar. E vocês imaginem esse condicionamento sendo criado desde a infância. Nós vamos ter adultos comprometidos dessa forma, que se isolam de relacionamentos, que vão rotular determinadas situações como perigosas, que talvez nem sejam, mas criou um código, uma situação dentro de uma história que vai começar a rotular e identificar de formas que toda aquela situação pode ser perigosa. E às vezes as pessoas estão se expressando de outra forma, mas marcou daquele jeito. Pode ser também de uma forma que seja de vigiar constantemente, de não dar liberdade de expressão, de se manifestar. Isso tudo são características de uma violência psicológica. Então nós passamos por moral, por física, por verbal,
por psicológica e por patrimônio. Aquilo que a pessoa tem que é dela é desrespeitado, é retirado dela, é quebrado, é retirado dela e dado para outra pessoa sem consentimento, sem consulta. Então, nós temos vários aspectos aí que podem configurar, às vezes até de uma forma de manipulação, de uma forma muito sutil, que a pessoa que passa por isso, eu não estou entendendo bem, não é bem assim. E a pessoa se sente até culpada, porque ela acha que ela, que talvez esteja passando por uma violência, é ela que está causando aquilo ali, aquela violência. Então a vítima se torna a própria algoz. Se sente culpada por causar aquilo ali. E vocês imaginem isso constantemente, o dano e o trauma que causa. Há uma pessoa que se desenvolve assim, há um grupo que esteja talvez convivendo naquela circunstância, que mensagem está sendo passada, e quando esses se tornam adultos também, que legado carregam para os seus relacionamentos? Sejam relacionamentos sociais, sejam relacionamentos de trabalho, sejam relacionamentos de família. Explode às vezes no próprio mundo corporativo, nas empresas, no abuso ao trabalho, nos relacionamentos, independente de que nível seja. Enfim, carregamos um legado às vezes de amor, de acolhimento, de respeito, ou carregamos também essas várias rachaduras que tem no momento que nós nos relacionamos e queremos impor verdades, impor nossos pré-julgamentos, os nossos pré-conceitos nos relacionamentos e desrespeitamos as pessoas na sua essência como elas são, seja por aparência, seja por questão patrimonial, seja por questão intelectual, por questão religiosa, por questão de gênero, geracional, de idade. Então vejo a diversidade que nós convivemos e que se nós não estamos atentos, podemos causar violência e dano sim aos demais. E isso é um trabalho coletivo que nós estamos passando hoje, que isso vem já de mais tempo, isso tem historicamente. Culturas vão amadurecendo nesse sentido e vão se dando conta e vão mudando os seus códigos. Outras culturas, isso às vezes até é velado, né? Mas isso é bobagem, não vamos nos meter, isso é assim mesmo. Não, as coisas não são assim mesmo. As coisas precisam ser ditas, tomada consciência para perceber que nós precisamos mudar. Mudar enquanto grupo, mudar enquanto sociedade, mudar enquanto comunidade planetária. Porque se nós queremos rumar para um mundo de regeneração, para um mundo condizente para a transição planetária, como que nós vamos continuar convivendo e cultuando atos e atitudes e pensamentos que agridem, que geram uma reação de maior agressividade? Que psicosfera é essa que nós criamos, que nós queremos orar, ajuda da espiritualidade, mas poluímos uma psicosfera à base de agressão, desrespeito, desqualificação, de intolerância, porque pelas diferenças, por poder dar liberdade para a pessoa poder ser quem ela se sente que ela é, de poder construir a sua caminhada, de poder ser diferente de mim, de poder se desapegar e crescer, de poder tomar um rumo. E liberdade gera responsabilidade. Não estou dizendo que é uma liberdade de inconsequência, mas podermos conviver de uma forma harmoniosa. E isso, ser brando e ser pacífico, não significa ser omisso. Nós precisamos ser firmes, conforme a própria doutrina nos traz. A partir do que nós acreditamos, do que nós cremos, nos valores que temos, na postura que Cristo teve, falando de uma forma amorosa, trazendo por parábolas, da forma que fosse mais compreensível pelo povo da época. Em nenhum momento que precisava ser firme, ele deixou de ser firme. Talvez ele fosse mais sutil em alguns momentos, mas ele, quando precisava ser firme, colocar as delimitações para fazer valer o que era a lei realmente verdadeira,
Ele fazia. Firmeza e com amor. Firmeza por caridade. Firmeza pensando num bem-estar e numa boa qualidade de vida para todos, não para alguns. Não para preservar vaidades, preservar poder, mas que seja bom, saudável para a evolução e crescimento e convivência de todos. Então, essa parábola, essas parábolas que foram lidas ali inicialmente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz bem isso, o quanto nós precisamos cultuar a atenção, a nossa vigilância para nós mesmos, para o que está à nossa volta, para não deixar passar coisas desapercebidas e que possam estar gerando agressão e violência, nas questões mais sutis, que não aquelas aparentes, que pode ser pela questão física, por uma palavra agressiva, mas na postura cotidiana, no aspecto moral, no aspecto psicológico. E a gente sabe que existe a lei de ação e de reação. E aquilo que nós nos intoxicamos, aquilo que nós queremos intoxicar os outros, né? Aquilo que nós queremos agredir aos outros, queremos manipular os outros, queremos jogar nos outros, ele passa primeiro por dentro de nós. Até mesmo a própria, inicialmente, a intenção. Porque fica registrado. Fica registrado tudo isso, essa intenção. Então, se nós emitimos isso, promovemos isso, geramos a causa. A lei de ação e reação, ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Ela vai vir com a questão dos resultados disso e daquilo que nós fomos geradores. E precisamos pensar muito se é um planeta de transição planetária, um planeta que está acolhendo vários espíritos que vêm para impulsionar esse movimento, como é que nós estamos criando esse ambiente para que seja acolhedor, amorável, que permita esses seres se desenvolverem na essência como eles devem ser para ajudar esse planeta. Não vai ser através de injúrias e violências. Nós precisamos ter paciência, respeito, compreender as diferenças e dar espaço para que as pessoas se desenvolvam como elas são, trabalhando liberdade e responsabilidade. E isso vai fazer com que nós possamos nos criar e evoluir de uma forma condizente para regenerar este planeta. Regenerando primeiro a nós mesmos, nos sinais de alerta, de identificação, aquilo que nos dá primeiro impulso e aqueles condicionamentos que temos para sermos mais brandos e pacíficos. Então, essa era a reflexão que nos impulsionava uma passagem como essa do Evangelho, que ela precisa estar muito presente no momento atual. A gente tem ouvido falar muito de violências domésticas, muito reflexo disso, independente do contexto da família que seja. E que marcas deixam isso? Que traumas deixam? Que futuros adultos, idosos, filhos, pais nós estamos gerando? Seja diretamente ligado a nós ou que nós estamos percebemos e podemos contribuir de alguma forma. Encontrar meios para contribuir de alguma forma para ter um ambiente mais saudável. Pensemos nisso. O que enxergamos, vemos, por algum motivo tem, para podermos contribuir com a espiritualidade maior. Trabalhadores da última hora. Vamos fazer uma prece então de encerramento. Pai amado, que possa nos fortalecer no dia a dia, nos inspirar, estarmos receptivos a tudo aquilo que Tu nos orienta. Orienta na atitude, na palavra, no pensamento. Percebemos que temos o amparo necessário para agir, sempre com coerência, repensando nos valores da doutrina
e naquilo que elas nos direciona como uma bússola. É essa bússola que procuramos buscar internamente para fazer sentido às nossas atitudes, às nossas falas, às nossas escolhas e decisões. Que possamos ter isso presente na nossa mente e coração, confiando no Pai, tendo esperança e fé. Que assim seja.